Hoje é dia 26 de dezembro de 2019, quarta semana do Advento, uma quinta-feira. A cor litúrgica é vermelho. O santo do dia é Santo Estevão. A primeira leitura será o Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de 8 a 10, versículo 7 e de 54 a 59. O salmo responsorial será o Salmo 30. E o Evangelho será o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo de 17 a 22. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje, na primeira leitura da nossa liturgia da palavra, vem nos falar sobre Estevão. Estevão foi o primeiro mártir e o primeiro santo considerado pela Igreja Católica. E a razão é muito simples. Santo porque trabalhou em função de Deus Pai e de Jesus Cristo. Mártir porque entregou a sua vida a trabalho e a serviço de Deus Pai e de Jesus Cristo. Mas para nós narrarmos a história dele, precisaremos voltar um pouco no início dessa trajetória de Estevão. Jesus veio para nos salvar. E como sabemos muito bem, com a vinda de Jesus Cristo, houve uma grande mudança, uma revolução dentro daquilo que as pessoas acreditavam, dentro dos conhecimentos da leitura de Deus e da palavra. Jesus passou a fazer parte desse conhecimento. A partir de então, começou a haver entre as pessoas uma certa divergência, uma certa briga, e as pessoas acabaram entrando em conflitos e atrito em função do Evangelho de Jesus Cristo, do ensinamento que Cristo trouxe a cada um de nós. Por essa razão, os apóstolos, após a morte de Cristo, decidiram nomear 7 diáconos para poderem ficar à frente dessas revoluções, que pudessem, de certa forma, manter o controle e a harmonia entre as sociedades, entre as comunidades. E Estevão foi o primeiro escolhido, devido à sua unção com o Espírito Santo e sua sabedoria. Era um homem praticamente ungido por Deus. Porém, como sabemos muito bem, nesses tempos em que haviam mudanças e havia resistência em aceitar as mudanças, Estevão acabou sofrendo com isso. Ao bater de frente com os poderosos, acabou perdendo a sua vida. Ele não deixou de servir a Deus em momento algum, não abandonou seu propósito, mas morreu apedrejado. Na época, Saulo, que nós conhecemos como apóstolo Paulo, ainda não havia se convertido ao Evangelho de Jesus Cristo. Jesus ainda não havia feito as transformações para que ele pudesse servir a Deus. Então, Paulo, nessa história que é narrada na liturgia de hoje, acabou recebendo as vestes de Estevão, na qual havia sido morto e apedrejado. A história de Estevão vem para nos ensinar que nós devemos persistir nos ensinamentos de Deus e naquilo que nós acreditamos. A fé é exatamente isso, é entregar a vida e se entregar à própria morte em nome daquilo que você acredita. Viver a vida santificando e morrer santo. E foi assim que Estevão fez. Viveu e morreu em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e de Deus Pai. Vamos ouvir a primeira leitura de hoje. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com sirenenses e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e de Jesus, de pé, à direita de Deus. E disse: Estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé, à direita de Deus.
Mas eles, dando grandes gritos e tampando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou dizendo: Senhor Jesus, acolhei o meu espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Esse é o verso do Salmo responsorial de hoje. E esse verso é muito importante para cada um de nós, porque durante as adversidades da nossa vida, nós costumamos abandonar os propósitos de Deus. Às vezes nos entregamos aos pecados da vida para não perdermos a nossa vida. E o refrão do Salmo responsorial vem nos convidar exatamente a não fraquejar nesses momentos, porque dificuldades aparecerão e nós teremos que enfrentar problemas na vida. Isso não é um luxo para mim ou para você, é um luxo para todos. Todos nós temos que enfrentar os problemas para aprendermos a dar valor aos sentimentos bons. Simplesmente, se o amor existe, é porque o ódio existe. Para sabermos o que é o amor, temos que saber o que é o ódio. Para sabermos o que é a escuridão, temos que saber o que é a luz. É assim que as coisas funcionam. Nós só entenderemos o que é a felicidade quando nós soubermos o que é a tristeza. Temos que experimentar das duas faces da moeda, para assim aprendermos a dar valor às coisas. Mas quando nós estivermos experimentando do lado ruim da face da vida, nós precisamos de mantermos firmes. O nosso espírito precisa continuar com o espírito forte naquilo que Jesus e Deus nos ensinou. É dessa forma que nós alcançamos a salvação, mantendo forte nos momentos difíceis, entregando nosso espírito a Deus para que possamos seguir e mantermos firmes naquilo que Deus e Jesus Cristo e o Espírito Santo nos induz a fazer. Vamos ouvir o Salmo responsorial de hoje. Salmo responsorial. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza, por vossa honra orientai-me e conduzei-me. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Vosso amor me faz saltar de alegria, pois olhastes para as minhas aflições. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. O Evangelho de hoje vem nos alertar do risco em confiarmos nos homens. Primeiramente, temos que entender que todos nós somos pecadores. Então há um risco muito grande de confiar nas pessoas porque nós carregamos dentro de nós o pecado. E por isso podemos ser corrompidos a todo momento. E isso serve para qualquer um. Serve para mim, serve para você e serve para todas as pessoas que te cercam. O fato é que nós não conhecemos nem a nós mesmos. Às vezes nós falamos que não iremos fazer certas coisas e daqui a pouco estamos lá praticando o erro. Falamos que não iremos trair as pessoas que nós confiamos e poucos dias depois estamos traindo. Falamos que não iremos xingar mais as pessoas e poucos minutos depois estamos ali xingando os nossos irmãos. A todo momento nós nos contradizemos com aquilo que nós dizemos. Ou seja, não podemos confiar nem em nós mesmos. Ou seja, é mais difícil ainda confiar no nosso irmão, que nós não estamos convivendo e que nós às vezes nem conhecemos o que passa pelo coração dele. Nós precisamos primeiramente sempre estar buscando sermos melhores, mesmo sabendo que corremos o risco de cair em pecado. Mas
quando nós estivermos de frente de situações que possam nos levar ao pecado, que saibamos orar, pedir ao Espírito Santo, colocar nas mãos de Deus e do seu Filho Jesus, para que nos direcione de forma a trabalharmos e a fortificarmos a nossa fé naquilo que nós acreditamos que seja do bem e para a glória de Deus. Principalmente para a honra e glória da Trindade Santa, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós precisamos também compreender que a nossa fé está condicionada a isso. Se nós não fortificamos o nosso espírito, nós com certeza não alcançaremos o reino dos céus. Porque para alcançar o reino dos céus, precisamos de mantermos firmes e trilhando nos caminhos de Deus. Aqueles que conseguem se manter firmes nos caminhos de Deus têm uma propensão maior de se aconchegar com Deus e de receber o Espírito Santo. E todas as vezes que se encontrar de frente de alguma adversidade, de algum problema, terá facilidade de levar a palavra de Deus e de ser orientado de acordo com as vontades de Deus e de acordo com aquilo que somos convidados a viver. Por isso que precisamos de lutar diariamente, porque não é fácil para ninguém. Nós dificilmente, da noite para o dia, iremos alcançar a santificação e nos aproximar de tal forma que teremos uma unção e uma comunhão com Deus Pai. Essa comunhão só acontecerá a partir do momento em que nossa fé estiver realmente fortalecida. E que seja uma fé que não seja só da boca para fora. Porque muitas pessoas dizem amar, mas na hora de provar que amam, não amam. Fazem o contrário. Dizem que são fiéis, mas na hora de provar, são infiéis. Por isso, precisamos de fortalecer os valores que Deus e Jesus Cristo e o Espírito Santo nos convida a viver. Quando fortalecermos esses valores, aí sim, nós alcançaremos aquilo que somos convidados a viver e ao reino dos céus. E é isso que nos convida o Evangelho de hoje. Vamos ouvi-lo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados com como falar ou que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não serei vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.